Shalom, graça e paz, povo de Deus, passando aqui para meditar na palavra de Deus junto com vocês. Amém? É tempo de viver o melhor de Deus, o extraordinário. É tempo de viver o Pentecoste, como diz a Bíblia. Passando aqui para meditar na palavra de Deus com vocês no livro de Mateus capítulo 3 e versículo 13, amém? Que diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão e para ser batizado por ele. Jesus ele teve que ser batizado por João Batista, amém? Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João dizendo: Jesus, é eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para que eu venha te batizar? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Quer dizer, Jesus foi batizado pelo João Batista pela vontade de Deus, para que se cumprisse o quê? Toda a justiça. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se iria abrir os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis com a voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Quer dizer, 3 coisas aconteceu quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Primeira coisa que aconteceu: louvado seja Deus. A primeira coisa que aconteceu quando Jesus foi batizado por João Batista foi: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que ele ia abrir os céus. Primeira coisa, o céu se abriu. A segunda coisa, o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Quer dizer, o batismo com o Espírito Santo. A segunda coisa, o Espírito Santo se apossou de Jesus. E a terceira coisa, eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem me agrado. Terceira coisa que aconteceu quando Jesus foi batizado por João: ele começou a ouvir a voz de Deus, dizendo: Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. 3 coisas acontecem quando um homem e uma mulher de Deus é batizado nas águas do Jordão. O céu se abre. A Bíblia diz aqui que o céu se abriu, o Espírito Santo se apossou de Jesus, e Jesus começou a ouvir a voz de Deus que dizia: Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. É necessário ser batizado nas águas do Rio Jordão, igreja, para que o Espírito de Deus abra os céus para a tua vida, abra os céus sobre a tua chamada, abra os céus sobre a tua vida e ministério, e para que o Espírito de Deus se aposse de você, e para que Deus comece a falar com a pessoa. 3 bênçãos acontecem quando a pessoa é batizada na água do Rio Jordão. Assim aconteceu com Jesus, e assim acontecerá conosco, os que forem batizados com a água verdadeira do Rio Jordão, amém? O lugar de batismo bíblico é o Rio Jordão, igreja. É com as águas do Rio Jordão. Louvado seja Deus.
Exaltado seja aquele que reina e vive para todo sempre, igreja. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo é o batismo com as águas do Rio Jordão, biblicamente falando. Amém? É necessário ser batizado com as águas do Rio Jordão para que haja rompimento na vida ministerial e espiritual, amém? E assim como João batizou Jesus e o céu se abriu e o Espírito Santo se apossou de Jesus e Jesus começou a ouvir a voz de Deus, assim Deus quer fazer hoje em dia. Quando formos batizados com as águas do Jordão. Louvado seja Deus. Amém? É necessário ser batizado assim como Jesus foi. Amém? E assim também como Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado da lepra. Isso quer dizer, curado da lepra, ele obedeceu a profecia do profeta. O profeta poderia dizer assim: vem cá que eu vou botar a mão na sua cabeça e a lepra vai sair. Mas o profeta disse: diga a ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por quê? Por causa da soberba dele. Às vezes, por causa da soberba da pessoa, Deus vai usar a boca do profeta para mandar a pessoa mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. A soberba atrapalha até a cura da pessoa, amém? É tempo de avivamento, é tempo de receber o Espírito de Deus. Não é tempo de brincar, distorcer a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que Jesus foi batizado com a água do Rio Jordão, temos que imitar Jesus. Amém? Que Deus já abençoe a tua vida, tua casa, tua família. A Bíblia diz que o céu se abriu. A primeira coisa que acontece quando um homem e a mulher de Deus é batizado com as águas do Jordão, o céu se abre. A segunda coisa é o Espírito Santo se apossa. E a terceira coisa é Deus começa a ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus. E nessa tarde de meditação, quero deixar o teu coração essa palavra. O batismo do Senhor Jesus, Mateus 3 e versículo 13. É necessário mergulhar nas águas do Rio Jordão, até para tirar a soberba de dentro do coração da pessoa, a lepra. Uma das lepras na vida dos crentes é a soberba, igreja. Quando essa lepra está dentro do coração da pessoa, impede até a libertação da pessoa. Mas quando a pessoa mergulhar no Jordão, a lepra vai desaparecer igual Naamã. Não tem aquela música que diz assim: quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar nas águas de um rio, então subirei como Naamã curado. É necessário mergulhar nas águas do Rio Jordão, igreja, para ser curado, para a lepra sair da vida da pessoa. Louvado seja Deus. E a lepra pode ser o orgulho, uma ferida carnal, ou no sangue, ou na alma. É necessário mergulhar no Jordão, para que o Espírito de Deus se aposse de você, para que o Espírito de Deus se aposse da tua vida. Amém? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus. A primeira bênção é que quando a pessoa se batiza no Jordão,
Deus abre os céus sobre a vida da pessoa. A segunda bênção é que o Espírito de Deus se apossa da pessoa. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Quer dizer, o Espírito Santo se apossou de Jesus. E a terceira bênção, eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem me compraz, ou seja, em quem me agrado. A terceira bênção é ouvir a voz de Deus. E daí começou o ministério de Jesus forte. Como diz a Bíblia aqui. Aí Jesus foi tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou ele depois do batismo nas águas para ser tentado pelo diabo no deserto 40 dias e 40 noites. Amém? Uma das coisas que acontece também quando a pessoa é batizada com as águas do Jordão é que Deus pode permitir a mesma coisa que permitiu com Jesus. Permitir a pessoa ser tentada pelo diabo 40 dias e 40 noites. Logo depois do batismo vem a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Logo depois do batismo nas águas, veio a tentação dos 40 dias e 40 noites. Isso quer dizer que o batismo de Jesus no Rio Jordão não foi brincadeira. Não foi brincar de crente. Logo depois que ele foi batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo se apossou de Jesus. A Bíblia diz que desceu em forma de corpo de pomba. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. E a terceira coisa é que ele começou a ouvir a voz de Deus dizendo que se agradava dele. Então é necessário mergulhar no Rio Jordão. Amém? Por mais que possa vir a tentação, depois do batismo no Jordão, vem o escape, igreja. A Bíblia diz que no final de tudo os anjos serviram a Jesus. Essa palavra que Deus me incentivou a falar aqui nesta tarde. É necessário, quer dizer, me inspirou. Porque somos inspirados pelo Espírito de Deus. Se Deus está falando do batismo nas águas do Rio Jordão, porque é importante para a vida do crente ser batizado nas águas, amém? Quando uma pessoa é batizada nas águas, acontece essas três bênçãos com a vida da pessoa. É necessário ser batizado nas águas do Rio Jordão. Amém? Louvado seja Deus, aquele que vive e que reina, igreja. Então, se você não é batizado nas águas, procure se batizar. Porque a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce, se aposta da pessoa, e a pessoa começa a ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Se batize nas águas. Amém? Quer ser usado por Deus tremendamente? Se batize nas águas. Independente de placa de igreja. Peça ao líder, peça ao pastor da igreja para batizar você. Porque essas três bênçãos vão acontecer com a pessoa. O céu vai se abrir, o Espírito Santo vai se apossar de você, e você vai começar a ouvir a voz de Deus. É assim.
O batismo salva? Não, o batismo ajuda a igreja a chegar mais perto de Deus. A Bíblia diz que quando se batizamos, o Espírito Santo se aposta da pessoa. E Deus entrar dentro da pessoa e fazer morada é uma verdadeira bênção, igreja. Isso só acontece através do batismo nas águas. Amém? Não existe batismo com o Espírito Santo sem primeiro se batizar nas águas. A gente tem que ter discernimento de espírito. Se a palavra diz que Jesus teve que se batizar nas águas para receber o Espírito Santo, imagine eu e você, que agora estão espalhando a mentira do diabo aí. Diz que a pessoa recebe o Espírito Santo sem se batizar nas águas. Se Jesus, que é Jesus, teve que se batizar nas águas para o Espírito Santo descer sobre ele, imagine a igreja na terra. Mas agora estão inventando um batismo aí, que a pessoa é batizada com o Espírito Santo sem primeiro se batizar nas águas. Não está escrito assim. Está escrito que primeiro Jesus se batizou com João Batista. E o céu se abriu, e o Espírito Santo se apossou dele, e ele começou a ouvir a voz de Deus. Jesus foi batizado com o Espírito Santo quando ele se batizou nas águas. Então não existe batismo com o Espírito Santo sem se batizar nas águas. É inventação da cabeça de pastor, vou dizer logo. Inventação da cabeça de pregador, querendo colocar loucura na sua cabeça, querendo inventar e acrescentar a palavra de Deus. Batismo com o Espírito Santo, primeiro tem que descer as águas. A pessoa está demonstrando para Deus que quer o Espírito Santo, está se arrependendo. Batismo nas águas, a pessoa está demonstrando para Deus que quer servir a Ele. Amém? O batismo nas águas não salva, mas te aproxima de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Então, Deus batiza com o Espírito Santo aqueles que se batizam nas águas. E as águas do Rio Jordão, viu? Não é o rio da cidade onde você mora, não. Massul, Jacob, Manasse, que agora é uma inventação. O batismo em água corrente. O batismo de Jesus foi no Rio Jordão. E o Rio Jordão é água corrente, não é piscina não, tá? Agora o batismo agora é na piscina, água parada. Sendo que o batismo bíblico é em água corrente. Diga misericórdia. Eu falo mesmo. Doa ao pastor que doer. Aqueles que batizam em piscina é antibíblico. Você pode fazer um propósito com Deus de cura, de libertação, mas o batismo nas águas não é em piscina parada, é antibíblico. Antibíblico. Você que batiza em piscina parada, você está inventando a palavra de Deus. Eu vou falar, Jesus. Você quer inventar outra Bíblia, né? Entendi. Se a Bíblia diz que o batismo é em águas correntes, por que você está batizando em água parada? Ah, porque o líder mandou? Se o líder mandar sair para o inferno, você vai? Que a Bíblia diz que aquele que acrescenta a palavra de Deus, a maldição do Apocalipse vem por cima. Vem para a vida da pessoa. Então você que batiza em água parada e fica enganando os fiéis dentro da igreja, cuidado, viu? Cuidado que quando você morrer, você vai prestar conta com Deus. Não existe batismo do crente em piscina. Não existe. É o batismo na água corrente. Rio Jordão, água corrente. Não foi água parada. Fica um avisozinho os hereges de plantão que batiza na piscina. Porque o líder mandou. Se o líder mandar sair para o inferno, você vai? Batismo nas águas em água corrente.
Ah, mas o líder mandou. A Bíblia diz que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Se não está escrito, você vai fazer? Você vai se tornar um herege? Vai se tornar um rebelde diante de Deus? Batismo nas águas correntes. Rio Jordão é água corrente, não é água parada, igreja. Amém? É por isso que muitos batismos não valem de nada. Eu vou falar. A pessoa se batiza e a velha criatura não morre. Porque em vez de ser na água corrente, batiza em piscina. Isso tudo é preguiça de não ir no rio, pastor? Às vezes pode ser o espírito da preguiça na vida do pastor. E às vezes pode ser a ordenança do líder. Diz que pode batizar em piscina. Agora mostre na Bíblia onde está isso. Que ninguém viu. Batismo nas águas. Em água corrente, igreja. Não deixe ninguém te enganar depois de hoje. Que agora estão inventando batismo nas piscinas. Nas águas paradas. Fazendo o contrário do que João Batista fez com Jesus. Cuidado. Leia a Bíblia. Não deixe ninguém te enganar mais a partir de hoje. Tem alguma dúvida? Abra a Bíblia, estude a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o batismo é em água corrente. O Rio Jordão é água corrente, amém? Não é piscina dentro da igreja e nem água parada. Batismo assim é batismo antibíblico. O líder pode fazer um propósito de cura, de libertação, é outra coisa. Mas batizar a pessoa que nunca foi batizado em água corrente. Louvado seja Deus. Amém? Eu sei que vai ter muitos piscineiros que não vai gostar. E tem preguiça de batizar a pessoa no rio. Aí batiza na piscina para não se cansar. Batismo antibíblico. Diante de Deus não vale de nada. Porque não está escrito que Jesus foi batizado em uma piscina. Em água parada. Foi água corrente. A Bíblia diz que aqueles que vieram antes de Jesus eram ladrão e salteadores. Eu vou falar ladrão e salteadores. Aqueles que vieram antes de Jesus. E aquele que acrescenta a palavra de Deus, diante de Deus é herege, igreja. É inventador, é dissimulador. Cuidado. Com pessoas que querem batizar na piscina antibíblica, amém? Que Deus abençoe a todos vocês. É por isso que a velha criatura não morre. É por isso que não vê o batismo com o Espírito Santo. Porque querem fazer tudo ao contrário da Bíblia. Mas que Deus abra a mente de vocês. Abra o coração de vocês, amém? Louvado seja Deus. O verdadeiro batismo é nas águas correntes. Amém, povo de Deus? Que Deus ilumine o seu entendimento. Examinar as Escrituras. Para que pessoas não te enganem através da palavra, amém? Inventando doutrina de homens. É por isso que a gente vê pessoas se batizando em piscina dentro das igrejas e o demônio não sai. E o batismo com o Espírito Santo não acontece. Por causa disso aí. Porque querem fazer as coisas antibíblicas e dizer ao povo que é verdade. Amém? Cuidado, examine as Escrituras. Se fazer um propósito dentro de uma piscina dentro da igreja é uma coisa. Propósito de cura, propósito de libertação. Mas o batismo é em água corrente. E louvado seja Deus por essa palavra. Os únicos que não vão gostar são os hereges. Os inventadores de Bíblia. Que querem acrescentar a Bíblia, a palavra de Deus.
A Bíblia chama de hereges. Pessoas enganadoras, amém? Que Deus abençoe a vida de todos, amém?